Agora é a hora do nosso quadro Espaço Saúde. Aqui no estúdio, a cirurgiã plástica Caroline Dalla Rosa, do Hospital Divina Providência, para conversar sobre cirurgia plástica nos seios. Olá, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também por estar aqui conosco para tirar essas dúvidas. Cirurgia plástica no seio. São 3 tipos. Quais são? Aumento da mama, né, com prótese, cirurgia de redução da mama ou apenas o levantamento da mama, que pode ser com ou sem prótese, né, que é a mastopexia. A redução, alguma técnica nova? Como é que se dá? Porque geralmente é um corte maior, fica cicatriz. Como é que é? Ainda é assim? Ainda é assim, mas na verdade a gente, quanto mais pele o paciente tem, ou quanto maior a mama, quanto mais flácida a mama, maiores vão ser as cicatrizes, né? Então, a mama que é menos flácida ou menos volumosa e que mesmo assim a paciente quer fazer uma redução, quer fazer um levantamento da mama, a cicatriz vai ser menor, vai ser mais econômica, embora continua sendo geralmente ao redor da areola, na vertical e na horizontal, então formando um T. O outro tipo é, às vezes, com o tempo, com o passar da idade, geralmente vai ficando com mais gordura, Sim. ela vai ficando mais flácida, a mama, e muitas mulheres então querem apenas, não querem colocar prótese. É uma cirurgia também tranquila, como é que é? É bastante realizada, que é a mastopexia, a cirurgia do levantamento da mama. Na maior parte dos casos a gente acaba utilizando prótese, porque dá um contorno mais bonito para a mama. Mas tem algumas pacientes que não querem realmente colocar prótese, querem apenas levantar e deixar um volume menor. Aí é possível fazer sem a prótese também. Na maioria dos casos é possível fazer essa opção. Alguns casos que realmente não tem conteúdo na mama mais, é basicamente pele, gordura, aí é muito difícil levantar e que ela fique bonita sem colocar prótese. A glândula, ela vai diminuindo com o passar do tempo, vai atrofiando? Vai havendo uma transformação da característica da mama. Quando nós somos mais jovens, a mama é formada mais por glândula, que é um material mais denso, do que por gordura. Conforme nós vamos envelhecendo, vai sendo substituída, essa glândula vai sendo substituída por gordura. E é por isso que a mama vai ficando mais flácida com o passar do tempo. Em relação a colocar gordura e não prótese, qual é a orientação? A gordura, quando a gente coloca na mama, a gente tem que colocar ela de uma forma agrupada. Então ela tem um risco de que não chegue a circulação de forma suficiente no meio dessa gordura e ela pode acabar necrosando, que é morrendo por falta de circulação, que seria uma necrose da gordura. Então é uma complicação séria, é um dos motivos pelos quais a gente não utiliza mais essa técnica. E também outra questão é que deixa o aspecto da mama mais flácido do que a prótese. Então ela não dá o mesmo ganho estético, não tem a mesma qualidade estética do que a colocação da prótese. O que a gente utiliza de gordura é para alguma complementação, algum retoque, alguma correção de irregularidade, basicamente para isso, porque são quantidades menores, menos porque risco. A diferença é que a prótese ainda pode encapsular. Pode, é uma das complicações, mas a gordura ela tem complicações mais sérias, mais difíceis de serem tratadas. Então a prótese, se tiver algum encapsulamento, algum endurecimento do invólucro que envolve a prótese, que o nosso organismo fabrica, nós podemos trocar a prótese, trocar o local da prótese por cima do músculo, colocar embaixo do músculo, então tem outras formas para a gente corrigir. Agora, a prótese é a mais procurada e tem diferenças, às vezes assim, isso tem a ver com o formato do seio da mulher, por exemplo, ela não tem o formato gota, mas ela quer botar uma gota para ficar com o formato gota. É possível isso? Sim, na maior parte das vezes a gente acaba utilizando a prótese tradicional, uma prótese mais redondinha e que, sendo colocada num volume coerente para o tórax da paciente, utilizando a técnica de colocação que fique bem, seja subglandular ou submuscular, né, abaixo da glândula ou abaixo do músculo, dá para dar um contorno discreto também e não ficar uma mama tão chamativa mesmo com a prótese redonda, que é a que a gente mais utiliza. Alguns raros casos é que a gente usa a prótese de formato em gota para algumas pacientes muito específicas que realmente não querem marcar a mama. E, por exemplo, a técnica, como é que é feito então essa escolha? A técnica para colocação pode ser as incisões, os cortes, né? Pode ser no sulco abaixo da mama ou ao redor da areola, né? Na parte inferior da areola, na verdade em meia lua, ou pela axila.
Aí vai da escolha do cirurgião ou de combinar com o cirurgião. Tem até pelo umbigo, não tem? Tem também, mas essa é muito pouco utilizada, não é... E qual é a diferença, quais são os riscos, por que isso é a experiência do cirurgião é que vai levar também em Também, conta? a experiência do cirurgião, a qual ele mais se sente confortável para utilizar, mas também tem algumas que facilitam, conforme a técnica utilizada do local onde a gente vai colocar a prótese, se é abaixo da glândula ou se é abaixo do músculo, às vezes facilita com uma incisão ou com outra. Não tem assim, a gente não pode considerar essa é melhor do que aquela? Não, porque cada paciente é única, né? Então, tem a opção pessoal mesmo de cada cirurgião que tem um hábito ou que acredita que aquela cicatriz vai ficar mais escondida, né? Seja embaixo da mama ou seja na areola, aí vai a opção de cada cirurgião mesmo. Cada um faz a sua. E quando é acima ou abaixo do músculo? Qual é a opção? Por que a opção ou acima ou abaixo do músculo? Acima do músculo, a gente utiliza quando a paciente tem uma boa cobertura do polo superior da mama, que é a parte acima da mama, o colo da mama, que tem uma cobertura adequada de gordura, de pele, que vai conseguir disfarçar a prótese. Se for muito fina essa cobertura, aí nós temos que colocar abaixo do músculo para poder dar um contorno mais harmônico. Senão, a paciente que tem só pele, vai ficar a prótese muito marcada e a prótese às vezes acaba aparecendo alguma irregularidade, inclusive, que é o que a gente chama de rippling, pode acontecer, né, nesses casos. E a recuperação é da mesma forma? É um pouquinho mais chatinha, mais trabalhosa embaixo do músculo, porque é mexido em outras estruturas, né? A gente mexe na musculatura. E tem mais algum risco daí? Não, por risco não. Só vai ser um pouquinho mais trabalhosa a recuperação em relação à dor. Aí tem que usar mais medicações analgésicas, né? Mais medicações para dor. Qual é o tempo de recuperação? Então, a paciente vai ficar um mês sem movimentar muito os braços. Então, com o movimento dos braços um pouco mais restritos. Que não pode levantar o cotovelo em relação ao tórax, né? A partir de 30 dias, a paciente já pode movimentar normalmente os braços, só não pode ainda fazer esforços, não pode carregar peso. Então, não pode fazer musculação, não pode ir no mercado e fazer um monte de compras, precisa de ajuda. Porque aí pode romper, o que pode? Pode deslocar a prótese, porque nós fazemos como se fosse uma casinha para que essa prótese seja colocada. E essa casinha ainda está muito jovem, né? Como se o cimento não secou ainda ali. Então, a prótese pode se deslocar se houver algum movimento mais brusco dos braços e pode até fazer também hematoma, né? Aumenta um pouquinho o risco de sangramento. Tem algum risco depois no futuro? Quem, por exemplo, procura uma colocação de prótese lá pelos seus 18, 20 anos? Hoje em dia, a prótese ela não tem que ser trocada. Mas, ela pode ficar para o resto da vida, bota aos 20 até os 80? Pode ficar, porque não tem uma obrigação de trocar. O que não quer dizer que nunca vai precisar ser trocada. São coisas diferentes, então, né? Tem que manter sempre um cuidado de exames para que... Exatamente. Né? Se houver alguma complicação da prótese, aí pode ser que precise ser trocada, mas não tem mais uma obrigatoriedade de troca, não tem mais. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais.